Situação preocupante no sistema defensivo. Precisa-se de zagueiros. Roda aí, Furacão, para falar sobre uma preocupação que o Atlético vai enfrentar na sequência de 2024. Meu Deus, roda aí. Fala galera, beleza? Fala Carpe, estamos chegando para mais uma resenha no canal. Hoje vamos atualizar o torcedor sobre a questão envolvendo o sistema defensivo atleticano. Eu quero compartilhar com vocês aqui, primeiro, a informação em relação a Thiago Heleno. Infelizmente perdemos o general pelo próximo aproximadamente mês, de 3 a 4 semanas, um processo de recuperação. Informação da Monique Vilela, atenção, no CT do Caju ele teve uma lesão muscular, vai ficar fora de 3 a 4 semanas. Ele estava fazendo uma atividade, correndo, sentiu a fisgada, então fica fora pelo próximo mês. Thiago Heleno, quem vem jogando muita bola ao longo das últimas partidas, terminou bem o campeonato estadual, muito bem na Copa Sul-Americana e começou bem demais a disputa do Campeonato Brasileiro. Então vamos falar aqui sobre essa sequência de temporada envolvendo o Atlético e por isso que o Cuca, em jogos alguns da Sul-Americana, veio poupando alguns atletas, veio deixando em Curitiba alguns jogadores titulares, justamente porque é uma temporada muito desgastante de Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, além, claro, da disputa já do Campeonato Estadual, que o Furacão foi campeão mais uma vez. Antes disso, KTO.com. Você vai clicar no botão registre-se e aí depois, meu amigo, se eu colocar os seus dados, coisa rápida, quando aparecer cupom promocional, plá! Você coloca KP20, aqui ó, CAPPE20, você ganha no ato, sem burocracia, sem dor de cabeça, gostosinho na manteiga, 20% de bônus no seu primeiro depósito, vem com a KTO, que é onde a diversão acontece, beleza? Gente, vem cá, Kaique Rocha, Gamarra, Thiago Heleno, são os 3 zagueiros que o Atlético tem hoje no seu elenco. Calma, eu vou chegar lá com jogadores afastados, jogadores que podem ganhar uma rodagem ainda, que praticamente não ganharam na temporada. Thiago Heleno fora, eu faço uma pergunta para vocês. Qual que é a tendência? O Thiago Heleno fora, a tendência é que jogue Kaique Rocha e o Gamarra. Ok? O Gamarra que não teve tantas oportunidades com o técnico Cuca, agora vai ser obrigado a ter. Ok. Você tem o Esquivel como lateral esquerdo, que na temporada passada com o Wesley Carvalho jogando com uma linha de 3, comia mais pela zaga do que pela lateral, era um zagueiro mais improvisadão assim, saindo pela linha de 3. E você tem obviamente o Léo Godoy, que não é esse jogador, porém nós temos o Matson, que já atuou como zagueiro. Então assim, se a gente for analisar, há uma carência? Sim, há uma carência. O Esquivel, ele jogaria, entre aspas, improvisado, porque ele é lateral esquerdo, mas pode jogar na zaga, e o Matson a mesma coisa. É um jogador alto, rápido, que poderia e é lateral, mas pode atuar no sistema defensivo também para recompor. Beleza, passa. Mas aí eu pergunto para vocês aqui. A situação dos zagueiros do Atlético, nós temos 2 zagueiros mesmo, de origem, profissionais. Sem o Thiago Heleno, Kaique Rocha e Gamarra, que na tendência é a dupla de zaga agora na sequência. Aí vamos supor que aconteça algum problema, alguma coisa acontece, alguma lesão, alguma suspensão, quem entra? Nós temos 2 jogadores afastados, Luan Patrick e o Lucas Belezi. O Atlético tem que fazer alguma coisa. O Atlético tem que entender a situação. Se os jogadores estão afastados, serão recuperados, podem ganhar uma sequência. O Belezi, por exemplo, jogou pouco o campeonato estadual, mas jogou. E o Luan Patrick, se você for pensar, é um jogador que criou expectativa do final do ano passado, do começo desse, não no time profissional, mas jogador sondado, jogador que poderia ganhar uma sequência em categoria de base de seleção brasileira e tal. E aí? Você, torcedor, reintegraria um desses jogadores, o Belezi ou o Luan Patrick? Nós temos também aqui ó, o Marcos André, que é um jogador que teve 1 minuto, literalmente 1 minuto atuando com os profissionais. Pouco demais, não teve rodagem. Então essa é a situação do atual elenco do Atlético. E eu quero saber de você, torcedor, o que você entende para o sistema defensivo do Atlético? Uma vez que não temos o general, líder defensivo desse time, você iria de Kaique Rocha, de Gamarra, ou você buscaria um outro jogador? Eu já dei a minha avaliação aqui. Eu já falei que quando o Gamarra chegou, eu botei expectativa que a dupla titular de zaga seria Thiago Heleno e Gamarra. Bento, Léo Godoy, Thiago Heleno, Gamarra e Esquivel. Porém,
eu mais uma vez tenho que reconhecer que o Kaique Rocha está jogando bem na temporada e merece uma sequência. Então eu acho que neste primeiro momento o Atlético não terá grandes problemas. Vai jogar de novo, muito provavelmente, com o Bento, com o Léo Godoy, com o Kaique Rocha, com o Gamarra e com o Esquivel. Agora, se tiver algum problema com o Kaique Rocha, uma lesão que nem aconteceu com o General ou com o Gamarra, o que você faz? Vai ter que improvisar jogador ou você resgata jogadores que hoje estão afastados? Ou jogadores que vieram da categoria de base e não ganharam rodagem? É uma preocupação e bate muito o torcedor com aquilo que eu venho falando desde o ano passado. Desde o ano passado, o Atlético tem um bom time, existem algumas carências no elenco e essas carências precisam ser supridas. Essas carências elas precisam ser observadas de perto, porque agora que você perde um zagueiro titular, uma referência na defesa, você fica com a bunda na janela. Porque o Atlético vai ter uma sequência dura de temporada, isso até incomoda o técnico Cuca, que sabe que ele vai ter que poupar em algum momento ou o Gamarra ou o Kaique Rocha e vai ter que improvisar ou trazer jogadores que estão afastados, ou contratar, que é algo que o Atlético pode fazer na janela de meio de ano. Então, assim, é uma situação que não é um sinal vermelho, mas é um sinal amarelo e de fato preocupante, porque nós teremos aí de novo Campeonato Brasileiro que o Atlético está bem, Sul-Americana que o Atlético está sobrando e a Copa do Brasil, que talvez para muita gente seja o grande carro-chefe, uma competição duríssima com adversários muito complicados, por mais que o Atlético tenha na próxima fase o Ipiranga, e aí a tendência é o Atlético vencer e vencer bem os dois jogos, obrigação classificar. Então vamos torcer rapidamente para a pronta recuperação do General e principalmente para que o Atlético fique com esse sinalzinho ligado, sinal amarelo, preocupação dentro do elenco com algumas carências que infelizmente o Furacão ainda tem. Alguns até falaram, vi nos comentários aqui nas redes sociais e no YouTube, recua o Fernandinho. Eu não curto muito a ideia. Eu acho que o Fernandinho é um jogador que ele é o pilar do meio campo, da transição defesa e ataque. Aquele cara que tem o último passe, chegada, finalização, aquela fatiada que ele dá. Eu acho que o Fernandinho hoje, até pela questão de idade, ímpeto físico, por mais que ele se cuide e esteja bem, ele tem que estar mais do meio para frente do que do meio para trás. Eu pelo menos penso assim, por mais que eu saiba que o Fernandinho, nos tempos de Guardiola no Manchester City, atuou mais na primeira linha defensiva em muitos momentos pela saída de bola maravilhosa que ele tem. Enfim, vamos aguardar, mas o Atlético vai bem na temporada, mas atenção, precisa de duas uma, ou resolver rapidamente essa ausência no sistema defensivo ou no meio do ano contratar jogadores para que o Atlético tenha um elenco ainda melhor para brigar por todas as competições nesse ano maravilhoso que é o centenário de 2024. Tamo junto, galera, dá o likezinho, compartilha com geral, manda nos comentários que eu leio tudo que vocês mandam por aqui. Tamo junto!